seguinte, a gente sempre combina quem vai começar a aula. Como hoje a gente não tá com propriedade pra escolher nada, quem tá escolhendo é o diretor. Mas na surpresa, porque senão não tem surpresa, graça. daí a gente fica assim, as duas esperando. Na aula do 6º ano, o Leandro escolheu a Fabiana. Então, né, a gente acorda assim, a gente começa nesse susto. Acorda na felicidade, por quê? Porque é nossa última aula ao vivo. E a última aula ao vivo é pra gente surtar. Aqui, ó. Oh, olha isso, aluna Giovana. Vamos lá, agora as professoras mais doidas do CMSP. É isso. Olha lá, olha lá. Só falta a música, falta a música, solta a música, solta a música. Olha lá. Isso, e é sobre isso. Vamos dar aula, vamos dar aula. E é sobre isso. Para você, isso foi, essa performance foi para a Giovana. Foi uma performance maravilhosa para a Giovana. Ela perdeu, infelizmente, a performance do Rodrigo. É verdade, o Rodrigo estava aqui com suas performances memoráveis, né? Mas hoje, nossa última aula ao vivo, ao vivaço, mas assim, ao vivo, vivaço, vivo mesmo. Mais ou menos, que a gente tá meio capenga, mas... Você sabe que eu olhei pro lado com quem ela tá falando? Com você. Por quê? Nós ainda teremos mais uma aula de tech, né? Vai ser uma reprise aí, que a gente escolheu com todo carinho. Então, vai ainda ter tarefas, mas a gente tá avisando, porque assim, na próxima aula, como é reprise, a gente não vai ter a gente falando, tipo, boas férias, boas festas. Então, a gente já vai fazer isso por antecedência. Feliz, como que é que você falou? Naftalina? É que eu fico zoando que é feriados naftalínicos. Então tá, então. Compras naftalínicas. Então tá. Enfim, né? E hoje aí a gente falou assim, e como a gente pode fazer com que a última aula do ano, ao vivaço, seja topzera? Montando um robô. Nossa, são robozeira. É um robô simples? É um robô simples, mas é do robô simples que a gente domina o mundo. Ah, pra aluna Giovana, a Giovana tá achando que o CMSP vai acabar. Vai não! Vai não! Que vem aí, gente. A gente vai sobreviver. É aquela história, é só as férias. Férias. Ferinhas. Mas a gente volta ano que vem, né? E como a gente vai colocar a mão na massa, e mão na massa, eu sou honesta, não tenho esse controle de tempo que precisava ter. Então a gente adianta a habilidade, porque eu não garanto quanto tempo vai sobrar no final. Não sabemos se sobreviveremos até o fim. Exato. Então, aí na tela para vocês, caracterizar os materiais produzidos por intermédio de equipamentos e recursos existentes no espaço Maker. Temos o nosso robozinho maravilhoso, a cola quente que já está funcionando. Já deu para perceber, né, que ela já está escorrendo. E Gente, hoje vocês vão ver a habilidade da professora Fabiana com a cola quente. Não gosto de cola quente. Tipo, já olhei pra ela e já não gostei. Já não gostei, não gosto de cola quente. E hoje a gente vai fazer, né, um experimento, tem no caderno do aluno até, né, que é uma escovinha que se move sozinha porque ela é rebelde. Ela tem vida própria. Ela tem vida própria, né? A gente ainda não vai entrar nessa questão de Arduino, programação, né? Que é um pouco, vamos dizer, mais complicadinho. Mas hoje a gente já vai conseguir aí montar um sistema, né? Utilizar aí as nossas aulas que a gente deu de elétrica, né? No ano passado. Agora a gente vai botar pra funcionar. Então, pronuncia aí o treco. Ó, a Giovana tá falando isso mesmo. Cultura Maker é pra isso que a gente veio. Cultura Maker é tudo de bom. Só que assim, pra gente fazer isso, vamos dizer, o infelizmente / felizmente, a gente precisa de alguns materiais um pouco específicos, né? Quando a gente fala, por exemplo, da mão mecânica, quando a gente fez outras coisas, tinha muita questão de sucata, materiais aí que a gente podia substituir, né? Materiais recicláveis. E aqui a gente não tem muito essa possibilidade. Alguns desses materiais aqui, eles são um pouco específicos, o que não significa que você não pode retirar ele de outro lugar, né? Reaproveitar esse material de outro lugar, mas a gente não consegue trabalhar apenas com recicláveis. A gente precisa de algumas coisas mais específicas, que vai aparecer para vocês. Então, uma escova de lavar roupa. Eu não sei se tem um nome para essa escova, mas escova de lavar roupa. Escova de lavar roupa. Ou lava-tênis, você que escolhe. Um motor, tá? DC aí 6 volts. Ele pode ser de brinquedos ou de joystick. Eu tenho aqui um motorzinho mesmo, mas a gente também tem um motor que eu tirei de um controle, tá?
Eu já explico certinho, mas eu tirei de um controle de videogame. É um porta-pilha, um plug de bateria. Você pode fazer isso tanto com bateria quanto com pilha, tá? A pilha ou a bateria, né? Fita e ou cola. A gente vai usar aqui os dois, mas se você quiser usar só fita, é possível. E um botão de interruptor que é opcional. E eu acabei de lembrar que eu esqueci do botão. De menos. É opcional. É opcional. Como é opcional, tá tudo sob controle, mas eu explico onde você coloca e tá tops. Você esqueceu aonde? Na sala? Claro que eu esqueci na sala. Deve estar na minha caixa de... Mas você sabe onde exatamente tá? Não, então é uma tarefa muito difícil. É uma tarefa muito difícil. Eu tenho uma caixa cheia de componentes. Tipo, se pra ir buscar. Fique em mas paz. Alita, não vai dar, não vai dar bom. Não vai dar bom. Né? E aqui pra vocês, né, quando a gente falou pra vocês sobre circuito elétrico, a gente mostrou pra vocês muitas imagens. Mas quando a gente vai montar, normalmente a gente monta eu tô com a palavra croquis na cabeça, mas existe outro nome, que croquis normalmente é pra moda, né, pra roupa. Mas você tem um plano ali, um modelinho, pra você ver o que tá acontecendo. Então, o que a gente vai fazer? Imagina que esse quadrado aqui é a escova, tá? E o que a gente vai fazer? Isso daqui tá na apostila de vocês. Então, suporte de pilha, isso aqui pode ser substituído por bateria. Lembrando, né, que a pilha é a nossa fonte de energia. Então, aqui a gente tem duas pilhas. Pareceu que isso é um acento, mas não é. Pilhas. Ou uma bateria. Só um adendo, a bateria que a gente tá usando aqui é a 9 volts, que é aquela quadradona. O interruptor a gente pode colocar aqui, tá? E aqui tem as fases. Só tem algumas coisas aqui, que esse é o modelo da apostila, que eu corrigiria. Colocando assim. Não é corrigiria. Faria de outro jeito. Quando a gente fala sobre cor, o preto, tá? O preto, ele é igual a negativo ou aterramento. Eu vou colocar aqui, né, o ou aterramento. O que isso significa? O preto, ele normalmente não traz corrente, tá? Ele não é a parte positiva. Os fios pretos, eles são ou o fio de condutibilidade negativa ou aterramento. Nesse caso aqui, esse daqui é o fio preto, que agora tá vermelho. Eu vou até mudar de cor, para não ficar confuso, né? Mas o que acontece? Quando a gente fala do fio preto, a gente tá falando de aterramento. Então, eu não colocaria o interruptor nesse daqui. Eu deixaria ele inteiro, tá? Então, você tem aqui o condutor elétrico, tá? O vermelho, que é o que tá aqui embaixo. Esse daqui tem carga, tá? Esse aqui não tem carga, então, né, menos carga. Vou colocar aqui, mas o menos é de negativo. E aqui a gente tem o motor. Um adendo, sempre que você for colocar um interruptor, tá? Sempre que você for colocar um interruptor em qualquer sistema, você vai colocar o interruptor aqui, no positivo. Por quê? Vamos pensar nesse modelo aqui, tá? Então tá vindo a energia tá saindo daqui. E o interruptor, o que eu quero fazer? Eu quero que ele impeça, vamos colocar assim entre aspas, que a energia chegue no motor, certo? Se eu colocar o interruptor no negativo, se eu colocar ele na saída, a energia já passou, ela fez esse caminho, ela passou por aqui e a única coisa é que ela não tá voltando para a pilha, tá? O ideal, sempre que você for fazer um sistema, é que você coloque o interruptor na parte de carga aqui, ó, que é quando chega a energia. Porque aqui você não tá tirando a energia do motor, você tá impedindo que ela volte para a pilha. Se você quer impedir que ela chegue no motor, coloca sempre o interruptor aqui, ó. Eu vou até fazer de outra cor. Coloca o interruptor aqui, tá? Eu vou colocar aqui um quadradinho, como se fosse um interruptor. Então, o interruptor você vai colocar desse lado. Porque justamente você quer impedir que essa carga chegue no motor. E se eu quero que ela não chegue no motor, tem que ser entre o motor e a pilha, tá? Então, essa é a única coisa que eu inverteria. A professora Maria falou, é um esquema. É um esquema, é um esquema.
Essa hora da manhã a gente não tá lembrando... A memória ainda não tá tão veloz e furiosa. Então, o que a gente tem aqui que foi o que a gente passou pra vocês? A gente trouxe 2 escovinhas, tá? Esse negócio preto é porque a gente não pode mostrar marcas. Mas não tem funcionalidade nenhuma. Não tem nada específico, é só porque a gente não pode mostrar a marca da escova. Mas essas 2 escovinhas aqui, tá? Escovinha normal, essa aqui é de madeira, se você usar de plástico, funciona. Eu só evitaria de usar cola quente na de plástico. Né? Senão eu acho que vai derreter. Tá? Não temos 2 escovinhas. Aqui nós temos um adaptador, né, de pilha, né? A gente tem aquela partezinha ali pra você colocar pilha, tá? Como eu falei pra vocês, 2 fios. Esse daqui, carga positiva, esse é o que volta pra pilha, ou negativo ou aterramento. E pode tirar de qualquer brinquedo aí que vocês não utilizem mais. Não vai Qualquer quebrar brinquedo. o brinquedo bom. Não é pra quebrar o brinquedo bom, só que vocês podem reutilizar. Esse daqui é de bateria 9 volts, tá? Eu acho que bateria 9 volts não é algo muito comum em brinquedo, né? Acho que não. Eu tenho mais contato com 9 volts, porque normalmente violão, aqueles violão elétrico é por bateria 9 volts, né? Então, guitarra, muita coisa assim é por bateria 9 volts, mas brinquedo é mais difícil. A gente trouxe só pra te dar uma opção, mas tanto a pilha quanto a bateria, tanto faz. Pra não gastar, comprar as escovas na loja de R$1. É sobre isso. Genial. Né? Ou pega uma... Professora Elizabeth tá arrasando hoje. A professora Elizabeth tá muito gênia. Essa daqui a gente montou e desmontou com a própria cola quente. Então, assim, você pode até pegar uma que já tá na sua casa, porque você consegue tirar depois. Sim. Né? Não precisa ser uma escova nova, 0 bala. Aqui a gente tem, né, uma bateria 9 volts. Essa é a bateria 9 volts, que a gente falou que ela é grande, que ela é bem quadradona. Essa daqui é a bateria 9 volts. E aqui a gente tem 2 pilhas, tá? Isso aí é indiferente a marca. E os motores. O motor, a gente tem esse daqui que é um motor de verdade assim, todos são, né? Mas esse aqui é um motor que você vê lá na sua apostila, que é o motor DC, não sei o que, 6 volts e blá, 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 blá. É isso aqui, tá? E eu tenho os que eu peguei de um joystick de PlayStation 2. Tá? Eu tô deixando claro que é de PlayStation 2, porque não adianta você pegar, sei lá, um Nintendinho vintage e abrir. Não adianta você pegar um controle de Nintendo 64, desses jogos mais antigos. Porque esse daqui é o motor que faz o controle trepidar. Que ele faz o controle vibrar. Então, se for um controle que não tem vibração de controle, não tem esse motor, tá? Tanto que aqui estão os 2 motores. E tem uma informação importante sobre esses motores. Para ele funcionar com o que a gente quer, vocês podem perceber que esses 2 aqui, eles têm pezinho de um lado só. Esse daqui só tem desse lado. Nossa, eu acho que nem dá pra ver tão direito assim. Deixa eu ver. Se eu colocar meu casaco por cima, se dá mais contraste. Dá pra ver melhor assim, talvez, Félix? Ah, dá. Sucesso. Então, ó, deu mais contraste. Tá vendo que ele não é um peso regular, que ele tá pela metade, ele não tá inteiriço? Isso é uma coisa que é muito importante aqui. Para ele tremer e justamente ele dar esse movimento, porque esse movimento vai ser justamente da jogadinha do tremido, ele tem que estar desbalanceado. O que é o desbalanceado? Ele não pode estar com um peso bem distribuído, porque senão vai virar uma hélice de motor. Ele vai rodar, mas como o peso está bem distribuído, ele vai rodar sem tremer. Né? Então, o ideal é que a gente pegue esses pesos podem estar soltos, tá? Não foge, fica aqui. Aqui tem esses daqui, então, eu desmontei, tá, gente? Então, no servomotor não é um bom plano, mas esse daqui, ó, esses pezinhos, eles são, dá pra tirar. Não é bom tirar, tá, desse daqui. Como eu estava, é o que eu falo, eu desmonto as coisas pra vocês não precisarem desmontar. Mas eles são desmontáveis, então você consegue tirar e colocar. Alguns deles em fixos, tá? Então, assim, às vezes alguns são 3, 4 que estão juntos, aqui são 3.
mas ele precisa estar desbalanceado. Então, você obrigatoriamente precisa que esses pezinhos estejam de um lado só para que ele faça um movimento de vibração. E agora a gente vai colar tudo no lugar. Agora junta tudo e monta. Então, a gente vai fazer 2 exemplos. A gente vai fazer um com o do joystick e o outro com o motor normal. O do motor normal, eu senti que ele precisa de um pouco mais de carga. Eu vou deixar a pilha, que ela tá um pouco mais forte. E o do joystick, eu vou deixar com o de bateria. Então, bora lá. Primeira coisa, eles vão estar em lados opostos. Então, o ideal é que a gente cole isso aqui, tá? A gente vai usar cola quente para ser mais rápido. Pode ser só com... Tem cola quente. Pode ser só com fita? Pode. Começou. Nossa. Eu queria... Professores que gostam de cola quente, me expliquem por quê. Eu gosto. Gente, eu não tenho a mínima habilidade manual com cola quente. E ela vai esperar secar pra colar o negócio. Não, vai. eu vou colar. Vou colar. É isso. É isso. Professora Elizabeth tá perguntando se essas baterias são caras. 9 volts, é bem cara. Por isso que eu tô falando, a gente tá usando mais como exemplo. Uma bateria 9 volts no mercado, acho que normal, você vai achar por uns 30, 40 reais. E tem que tomar muito cuidado, porque se você deixa ela plugada, vai saindo energia. Então eu recomendo que faça com pilha convencional do que com 9 volts. Mas em alguns kits, quando você recebe, às vezes kit de Arduino mesmo, eu sei que vocês vão receber um kit de robótica, às vezes vem a 9 volts, tá? Mas ela é bem cara, eu sugeriria fazer com pilha normal. Principalmente porque pilha não precisa ser aquela pilha nova, zerada, né? Você pode pegar uma pilha aí de controle, uma pilha que já esteja usada, funciona igual, tá? O professor Luiz Fernando também tá na área aqui assistindo a aula. Eu quero ver depois, hein, professor Luiz Fernando, você mandando pra gente no Instagram. Exato. Que mais? Da outra ponta, a gente vai colar o motorzinho, tá? É bom só deixar avisado, essa parte do motor aqui que tem o peso, ela fica pra fora, né? Então, assim. De lado fica mais fácil. Então, o motor tá aqui, as pilhas estão aqui. Montagem do circuito. Faça de preferência sem bateria. Não é que você vai tomar um mega choque, porque 2 pilhas têm 3 volts, uma bateria tem 9, não vai ser grande coisa, mas por que não, né? Então, ó, aqui no caso do motor, ele não tem, né, essa diferença tão clara. Então, ó, vermelho desse lado. Quando desencapa o fio, uma dica, eu trouxe aqui meu alicatezinho que eu comprei, que ele é menor, mas qualquer coisa para fio, alicate de corte, tá? Tenta não usar faca, porque você vai acabar cortando o dedo. Alicate de corte, eles têm esse meiozinho aqui, ó, mais fundo, tá vendo? Que tem um buraquinho. Tem vários alicates que vocês podem fazer esse corte. Então, se o fio não tá bem descascado ou tá, tipo, tá muito pouco para fora, corta em volta, não faz com força, senão você vai cortar o fio no meio. Vai tirando o plástico devagar, puxa, vai sair o plástico, vai ficar assim desencapado. Sem tá ligado em nada, não tem pilha aqui, ó, tá sem nada aqui dentro. Você junta eles. Como? Enrosca um no outro. Bem simples, bem fácil, entendeu? Você enrosca um fio no outro. Do outro lado também. Uma coisa que é bem importante, tá? Nunca deixe esses fios encostarem, tá? Esse que você plugou no vermelho e o que você tá plugando aqui no preto, não deixe eles encostarem, porque isso pode dar curto-circuito. Tem alguma coisa aí que eu vou precisar cortar esse fiozinho aqui, Ju? Não, tá tudo em paz. O professor Rafael, da PEI Domingos de Magalhães de Jaú, tá na área também aqui. Os professores estão só bisoiando. Tá vendo, ó? Com esse alicate de corte fica mais fácil. Eu tirei o plástico, mas não cortei o fio. Então, enrola aqui esse fio, tá? Aí, 2 coisas. Eu vou colocar a fita crepe, tanto pra colar esse fio, não deixar ele pra cima assim, ó, tipo,
É que minha roupa tá preta, o fio tá preto, tá maravilhoso. Mas ele tá aqui pra cima, só pra não ficar desengonçado. Mas também é sempre bom você prender ele separado pra você ter certeza que ele não vai encostar um fio no outro, tá? Então, você pode usar outra fita, eu tô usando a fita crepe porque ela é muito mais fácil da gente tirar e colocar. Cortar, né? E se você quiser tirar, usa isso de novo. Porque assim, a gente tem isso aqui, mas a gente desmonta e monta outra coisa também. Não é um negócio que é super permanente, tá? A gente ligou, colocar as pilhas. Lembre-se de colocar dos lados certos. Olha lá, gente. Tcharararara. Só que assim, ele vai pro lado que ele quer. Ele é um... Veio palminha, sabia? Ele tem vida própria. Ele tem vida própria. Tá? Se você for fazer ele com o botão, tá? Onde a gente colocaria esse botão? A gente está sem o botão, eu vou fingir que esse daqui, que é um outro... É um outro motor, é o botão. Quando você for fazer a ligação do vermelho, que é esse daqui, ó, que eu falei pra vocês do vermelho, ao invés de você ligar o cabo um no outro, você vai usar o botão como intermediário. Esse aqui não é um botão, eu só tô dando de exemplo, tá? E aí você conecta ele no meio desses dois e você tem um botão. Então, lembrando que o melhor lugar para você colocar o botão, né, para justamente impedir que ele chegue energia no motor, é na parte do vermelho. Tá? Então é do lado do vermelho. Como a gente ainda tem um tempo, com essa experiência de boa, vou fazer com o de videogame. Então, ó, esse daqui é com motor normal. Com o de videogame, mesmo processo, a gente vai colar o motor de um lado. Outra dica que a gente dá pra vocês aqui é o seguinte. Deixa eu tentar colar esse motor, aqui ele tem uns EVA que tá preso nele aqui. Quando vocês forem fazer a escova, uma boa dica é passar um secador de cabelo ou alguma coisa quente nas cerdas e deixar ela meio amassada. Às vezes, se ela já é uma escova já é usada, ela já tá amassada. Já é até melhor. Ela já tá amassada, tá? Funciona com uma que não tá amassada? Funciona, mas de preferência passa um secadorzinho e dá uma amassada assim que funciona um pouquinho melhor. O que mais? O plug aqui, no caso da bateria, não dá pra colar o plug, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar adesivo. Passa a fita. Passa a fita, tá? Eu vou usar essa bateria depois, né? No caso, eu vou devolver ela pro Leandro, mas, como eu vou usar ela depois, eu vou passar uma fita mais fácil, tá? Mesma questão. Então, aqui, ó, fio vermelho com fio vermelho, tudo bem. Esse fio é laranja, mas serve ao propósito. Então, vermelho com vermelho. Todos os tons de vermelho. Exato. Então, vermelho com vermelho, se eu conseguir, óbvio. Vai que dá bom. Vai dar bom. Tem que dar bom, tá? E como vocês estão vendo, eu falo pra vocês, eu não liguei o plug na bateria. Ele tá solto, tá? Então, tenham essa mania na vida de vocês. Às vezes, algumas pessoas olham pra mim e falam: ai, Fabiana, mas você é tão exagerada, você não vai tomar choque. Mas, assim, que custa se prevenir, não é, Ju? Melhor. Acaba dando uma segurança que a gente tem que pensar. Às vezes a gente acaba falando assim: ah, não, eu já fiz tantas vezes, né? Vou fazer assim. Se você não se sente confiante, não tem vergonha nenhuma de você tomar essas precauções. Eu mesmo, às vezes, ligo a força geral pra tocar a lâmpada, porque, sim. Então, ó, mesma coisa, eu vou colar ele na estrutura aqui, pra quê? O que eu falei pra vocês. Nunca deixe os fios, tá? Que são diferentes, os fios que levam tipos, vamos dizer, de cargas diferentes, se encostarem, senão você dá curto-circuito, tá? Se você, enquanto isso estiver ligado na bateria, se encostar os dois fios, vai sair até fumacinha. Eu garanto porque eu fiz isso uma vez. Eu já presenciei, gente. Exato. Esse daqui fica um pouco mais devagar e como ele tá... É por conta das cerdas. Ele tá fraco, ó. A bateria não tá tão boa.
Esse não foi. A bateria... Leandro, a bateria não estava boa, Leandro. Leandro, a bateria não está funcionando, Leandro. E acabou o tempo, menos de 1 minuto. Menos de 1 minuto. Então, ó, com a bateria, como eu falei, a bateria 9 volts é cara, às vezes ela te dá mais dor de cabeça do que funciona. Mas esse daqui funcionou, então a gente vai deixar ele... Vai deixar ele indo. Ele cair. Vamos dar tchau. Ah, Luiz Fernando, deveria ter nos anos iniciais. Ano que vem, teremos tecnologia nos anos iniciais. Teremos tecnologia nos anos iniciais. Muitas engenhocas. Vambora, Fabiana? Bora, coração. Vamos de coração. Beijo, gente. Boas férias, boas festas. Aproveita e a gente se vê ano que vem. E muito obrigada por essa companhia de vocês, né? Muito obrigada pela parceria. O ano inteiro aí acompanhando a gente. Beijos.